aqui bater um papo com a Stephanie Dias. Ela era aqui de Cruzeiro mesmo. Ela sofreu um transtorno na infância, o que a motivou a ir para o caminho da literatura. Hoje ela já tem um livro publicado, tá trabalhando já no segundo, né, Stephanie? E tem mais 3 ainda na gaveta, então tem muita história para contar. Obrigada, Stephanie. Obrigada a você. Stephanie, primeiro, como começou seu transtorno, né? O que foi que te motivou para o caminho da literatura? Então, desde pequenininha, já na infância, eu tinha muito problema com a timidez. Eu era uma criança perfeita, eu falava, eu me comunicava em casa com os meus pais, mas quando eu fui para a escola, eu percebi que eu não conseguia falar com outras pessoas, com pessoas que eu não conhecia, com pessoas que eram novas para mim. E isso, depois de uns anos, foi diagnosticado como mutismo seletivo, que é um transtorno ainda pouco conhecido, mas que atinge hoje cerca de 8 em cada 1000 crianças. E na época as pessoas não entendiam, não conheciam, então foi muito difícil, porque até os meus 13 anos eu não conseguia falar. E durante esses anos tive muitos episódios que foram negativos, que marcaram de forma negativa na minha vida, e foi muito difícil conseguir entender o que realmente estava acontecendo comigo. E isso acabou trazendo para mim, já na fase de adolescente, depressão, síndrome do pânico, e com 17 anos eu estava num estágio muito agudo, onde eu precisei procurar ajuda, e eu conheci psicólogos, coaches que entendiam o que estava acontecendo comigo e me ajudaram nessa autodescoberta, nessa imersão. E quando eu descobri esse processo, eu comecei a escrever, porque foi a forma de eu colocar para fora o que eu não consegui fazer durante todos aqueles anos. Esse mutismo, né, ele é muito confundido com a timidez, porque você Sim. acaba não falando em público, mas acaba falando em casa. Sim. Como que foi para você lidar com isso? Porque infância a gente costuma não entender muito bem o que está acontecendo. É normal, eu falo em casa, não falo perto das pessoas, porque acaba sendo mais forte que você mesmo, né, do que a sua vontade de querer falar. Então, é muito difícil, porque tem aquela cobrança. Nossa, mas você fala em casa, por que você não fala com os seus amiguinhos da escola? Ou então, por que você não cumprimenta o seu tio, a sua tia? Então, tem essa cobrança toda da sociedade que não entende o problema, e já tem a cobrança minha, porque eu tinha vontade de falar, mas o medo era muito grande. Então, eu já tinha as minhas cobranças, porque eu sabia que eu estava sendo... Era meio que falta de educação eu não responder para a pessoa. Eu já tinha essa ansiedade, essa vergonha, e ainda tinha a cobrança das pessoas, então era muito difícil. E esse seu livro é o primeiro, né? São 7 passos para uma vida feliz. Sim. Conta um pouquinho pra gente o que tem aqui dentro do seu primeiro filhinho. Ele é praticamente um processo de coaching passo a passo. Foram os 7 pilares que eu precisei solidificar em mim para eu conseguir chegar onde eu queria. Porque até então eu não tinha identidade, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que estava acontecendo comigo aqueles anos todos. Eu precisei me descobrir e eu falei, poxa, eu quero chegar no ponto B, eu estou no ponto A e eu quero chegar lá, o que eu preciso fazer? E eu vivi esse processo, aconteceu na minha vida, e eu vi que ele era muito aplicável a outras pessoas. Eu falei, por que não escrever e passar essa informação adiante? E teve uma aceitação bacana, e isso me deixou muito feliz. E qual foi o desafio de escrever um livro? Porque para uma pessoa, para uma criança que não falava em público, do nada começar a escrever centenas de páginas, como que foi essa transformação? Já é difícil, já tinha o fator de eu não falar, de eu não me comunicar. Mas a maior dificuldade foi fazer mesmo acontecer, porque muitas pessoas escrevem, mas elas acabam engavetando, porque o que eu vou fazer? Eu gosto de escrever, mas como eu vou publicar? Então era uma realidade distante para mim. Quando eu terminei de escrever, eu já estava satisfeita. Eu falei, não, tá ótimo, eu escrevi. Só que depois eu comecei a pensar, poxa, por que não publicar? E quando eu publiquei esse livro, foi quando eu falei pela primeira vez para um número grande de pessoas. Foi a primeira palestra mesmo que eu dei. E era disso que eu ia falar agora. A Stephanie é palestrante e eu queria saber como que foi essa primeira vez de sair do seu quarto, de sair do seu núcleo familiar para falar para uma quantidade grande de pessoas. Então, a primeira vez que eu falei na escola, eu tinha 13 anos. Foi uma apresentação de seminário. E aquela força que eu tive de enfrentar a situação, porque os psicólogos não sabiam o que eu passava, então eles abandonavam o caso. Eu já estava sem terapia praticamente. E eu pedia muito a Deus, eu falei, poxa, agora é eu e Deus, é eu e minha fé, porque eu sei que eu preciso dessa força para eu conseguir vencer esse medo. Não tomava medicamento para ansiedade nem nada.
Daí, como eu já tinha enfrentado aquela situação no passado, com 13 anos, quando eu completei 17 e fui lançar meu livro, foi um pouco melhor, foi assim, mais fácil, eu já estava falando com as pessoas, mas até então eu nunca me imaginava dando palestra, eu nunca me imaginaria que eu viveria disso um dia, que eu ia ter isso como missão de vida. E Stephanie, para a gente encerrar, como já foi dito aqui, o seu mutismo ele é confundido com a timidez. Sim. Tem algum sintoma ou alguma característica que os pais possam perceber e falar, olha, isso aqui não é timidez, isso aqui pode ser o mutismo? Então, a maior característica, acredito eu, é que a criança ela consegue se desenvolver muito bem quando ela está em casa. Ela fala com os pais, só que ela só tem esse problema com pessoas que ela não conhece. E eu sempre falava para eles, eu tenho vontade de falar, só que eu tenho medo. Então, se não é aquilo, ela não fala porque ela não quer ou é porque ela está fazendo birra. Então, a criança ela tem muita vontade de falar e ela muitas vezes não entende também. Eu não entendi o que acontecia comigo. E eu falava, eu quero falar, eu só não sei como. Então é bom a gente ficar aí atento, né? Porque Sim. não é um mutismo muito falado na mídia não é muito e também não é conhecido. tão raro, né? Porque são de 8 a cada 1000. Ela estava me falando que o autismo é de 2 a cada 1000, Sim. né? Então é um número bem maior. É bom a gente ficar sempre de olho e sempre falar sobre isso. Eu quero que você venha muitas vezes no canal, Sim, com porque a gente certeza. falar muito sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o mutismo, podem deixar aí nos comentários que eu vou atrás da Stephanie e a gente vai Sim. responder tudo para vocês. E sobre o segundo livro da Stephanie, já está sendo trabalhado, né, Stephanie? Sim, para esse Tem ano. uma data, um mês, alguma data Então, ainda a de gente lançamento? ainda não divulgou, mas já está chegando. Ainda esse ano a gente vai estar publicando ele, vai estar fazendo o evento de lançamento e a gente vai estar passando as informações em breve. Então fiquem atentos, porque eu vou estar no lançamento, viu, certeza. Stephanie? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa informação possa chegar a muitas pessoas, porque é muito importante. E até a próxima. Tchau, tchau!